boa tarde para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre a Igreja de Cristo, que Cristo organizou uma igreja. Porque tem muitas pessoas que dizem que Cristo não organizou uma igreja, tá certo? Se ele não organizou uma igreja, então a Bíblia está falando uma coisa que não é. Vamos ver comigo aqui. Lá em Mateus 16, do 13 ao 19, fala o seguinte: chegando Jesus na região da Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E ele pergunta para eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Lembrar do eu sou com Moisés, quando Cristo falou, vai lá para o faraó e fala que eu sou o Senhor, me enviou a vós. E quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Então, Pedro recebeu uma revelação de Deus, através do Espírito Santo, né? Que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o Deus vivo, né? Bom, e aí no 19 ele fala assim: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não poderão vencê-la. Que pedra? De quê? A pedra da revelação, porque Pedro tinha acabado de receber uma revelação, tá certo? E aí ele fala o seguinte: e eu lhe darei as chaves do reino de Deus, e eu lhe darei a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra será sido ligado nos céus, e o que você desligar da terra terá sido desligado dos céus. Então o Senhor deu a Pedro, na verdade ele fala, eu lhe darei, ainda não tinha dado, né? Eu lhe darei a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra vai ser ligado nos céus, e o que desligar vai ser desligado. Mas ele fala o seguinte, que sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Cristo organizou uma igreja. E mais para frente a gente vai ver isso aí, tá? Por quê? Ele chamou um profeta, Pedro, chamou 12 apóstolos, tá certo? Ele organizou a obra missionária, ide de dois em dois pregar o evangelho a toda criatura, e aquele que se arrepender e for batizado será salvo, quem não se arrepender e não for batizado será condenado. Então ele organizou uma igreja, né? E ele se reuniu frequentemente com isso, tá bom? A gente vê que eles fazem reuniões. Quando Cristo ressuscitou, eles estavam fazendo o quê? Quando Cristo apareceu para eles, estavam reunidos, tá certo? Então, e o que aconteceu depois? Paulo continuava pregando e por então tinha uma igreja organizada. Mas o que me come a cabeça aqui na realidade é o seguinte: lá em Atos 3, do 17 ao 21, e agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. Uma forma de a pessoa ser perdoada dos seus pecados é o arrependimento, tá certo? E para que venham os tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhe foi designado. Então, para que venham os tempos, que venham, quem está falando isso aqui? Paulo falando, ó, vai vir o tempo, certo? Do descanso por parte do Senhor, tá certo? Mas no 21 ele fala, é necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio de seus santos profetas, os seus servos. Está falando aqui, até o tempo que ele restaurará, iria restaurar novamente a verdade. Se quando Cristo nasceu, aquele povo estava sob a lei de Moisés,
e já era uma lei preparatória, porque ela falava, né, pregava sobre Cristo, que viria um Cristo e tudo mais e tudo mais. Se naquele tempo, quando Cristo nasceu, tinha a lei de Moisés e mesmo assim o Senhor Jesus Cristo organizou uma igreja, eu fico pensando, hoje em dia existem várias igrejas, certo? Muito mais igrejas do que naquele tempo. E nós sabemos que aqueles 12 apóstolos, o profeta 12 apóstolos, quando Cristo partiu, eles foram perseguidos e foram mortos. Então, o que é a restauração? Se você quebrar alguma coisa, se você quiser fazer esse copo ser original de novo, ele tem que ser isso aqui. Você não pode simplesmente colar. Não é colando, não. Tem que ser original, porque se você colar, já não é mais original. Então, aquela igreja que Cristo organizou, ela tinha um profeta e 12 apóstolos. É um apóstolo, é 12 apóstolos. Ela tinha uma obra missionária. Tinha um templo, porque Cristo foi lá no templo lá e expulsou aquela galera lá e falou assim, a casa do meu pai não é uma casa de bagunça, não. Então ela tem que ter templo, ela tem que ter um profeta, tem que ter 12 apóstolos, tem que ter obra missionária. Porque senão não é verdade restaurada. João 8, 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Se em meio a tanta confusão religiosa que existe hoje, se essa verdade tivesse perdido, toda a humanidade está perdida também. O que eu posso falar para vocês é que de fato a restauração já aconteceu. Tá bom? Agora, cabe a vocês que estão me ouvindo aí procurar a verdade. A restauração já aconteceu. Ela está a pleno vapor. E Cristo está às portas. Tá bom? Eu quero dar um testemunho para vocês. E isso eu faço em nome de Jesus Cristo, o Senhor da sua igreja. Em nome de Jesus Cristo. Amém.